Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso do Windows Server 2016 e essa aula eu vou mostrar a você uma introdução de tudo que vai ser estudado no módulo 4 deste curso. Então neste módulo 4 a gente vai aprender sobre o primeiro logon no Windows Server 2016, que nesse caso é o que? É quando chega naquela tela no qual você vai definir a senha da conta do usuário, administrador que vai ter, depois de ter feito a instalação do Windows Server, o que é necessário para colocar nessa senha para que seja feito o logon no servidor. Então, o que é que a gente tem que atender de pré-requisito na senha para que a gente consiga fazer logon no servidor, seja com a conta do administrador, seja com qualquer outra conta que a gente logue no servidor. A gente vai aprender depois como é que é feita a interface do Windows Server 2016, no que a gente vai aprender a trabalhar com o gerenciador do painel de servidor, que é esse gerenciador aqui, ó. Então a gente vai aprender nesse painel do gerenciador do servidor como a gente pode configurar o servidor de forma local, sem a necessidade de, por exemplo, ao definir um nome, ter que clicar aqui, ter que vir este computador, propriedades, definir o nome do servidor clicando em alterar configurações, e se eu quiser depois definir configurações voltadas ao protocolo IPv4, clicar com o botão direito aqui, abrir o central de rede de compartilhamento. Ou seja, ao invés de a gente ter que sair de forma aleatória em diversas configurações, a gente vai aprender a usar o painel do gerenciador do servidor para fazer isso tudo de forma centralizada, sem acabar esquecer de configurar alguma opção e deixando ali o nosso servidor de uma forma mais vulnerável a ataques. A gente também vai aprender nesse módulo a utilizar a configuração de modos de operação do mouse, que nada é mais do que saber trabalhar com clique simples e com clique duplo. Então nessa aula que eu vou explicar sobre modos de operação do mouse, eu vou explicar a você a diferença do modo de clique simples e duplo. O modo de clique simples, dando uma introdução antes de você assistir essa videoaula, é aquele modo que a gente vai ganhar uma certa produtividade, uma vez que a gente vai fazer a execução de arquivos, abrir arquivos, utilizando apenas um clique do mouse. Já o clique duplo é a maneira que vem tradicional quando é feita a instalação do Windows 7, que para eu abrir determinado arquivo eu tenho que dar um duplo clique do mouse com o botão esquerdo do mouse para que ele abra o arquivo, então que ele execute determinado programa. Então o modo de clique simples ele vai nos dar uma produtividade, e o modo de clique duplo ele nos dá segurança, já que a gente tem que fazer duas vezes aquela ação para realizar determinada seleção ou então execução de algum arquivo que a gente queira abrir. A gente vai aprender também teclas de atalho, que teclas de atalho nada é mais do que técnicas que podem nos dar agilidade para poder abrir determinadas ferramentas. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu servidor, eu quero abrir aqui vamos dar um exemplo aqui, o gerenciador de dispositivos. Para abrir o gerenciador de dispositivos, o que é que eu tenho que fazer normalmente? Clique em iniciar, venho em configurações,
venho em dispositivos e clico em gerenciador de dispositivos. Ao invés de eu fazer todo esse processo de clicar em 5 ou 6 botões para chegar nesse painel aqui, eu posso utilizar ferramentas de teclas de atalho para que ele abra esse painel de uma forma mais rápida. Então, por exemplo, eu vou clicar, vou utilizar aqui um comando no teclado, utilizando apenas 2 botões, que eu não vou falar aqui agora qual vou deixar para você, quando assistir a aula, aprender. E vou apertar apenas 2 botões aqui do teclado e ele vai fazer o que? Vai abrir esse menu aqui do lado esquerdo, já com a opção do gerenciador de dispositivo aparecendo. Vou clicar mais em uma letra e ele vai abrir o gerenciador de dispositivos para mim. Então, nessa aula de tecla de atalho, o que a gente vai aprender é basicamente isso: abrir certas ferramentas que a gente acaba utilizando no dia a dia e abrir de uma forma mais rápida, e vai nos dar uma certa produtividade ao longo do tempo. Vamos aprender mais também nesse módulo sobre barra de tarefas, que a barra de tarefas é justamente o que se encontra aqui abaixo, onde tem, você está vendo aqui em preto. A gente vai aprender como é que configura essa barra de tarefas, como é que a gente pode ou não permitir que ele apareça notificações aqui, quando acesse, como é que a gente pode colocar a barra de pesquisa aqui do Windows aqui embaixo, e entre outras configurações que a gente vai aprender. Também como ocultar, entre outras coisas que a gente vai aprender nessa videoaula. Então, a barra de tarefa, ela não é simplesmente uma barra que está aqui, que não tem serventia alguma, não. Você vai aprender nessa videoaula que a gente pode fazer bastante coisa utilizando a barra de tarefas, que vai nos dar uma certa produtividade. Também vamos aprender nesse módulo a trabalhar com o explorador de arquivos. O que é o explorador de arquivos? O explorador de arquivos é aquela janela que a gente clica aqui nesse íconezinho aqui de pasta, que ele nos permite fazer a navegação entre pastas que existem no meu servidor, pastas, subpastas, e possa a gente abrir determinados documentos ou então executar determinados arquivos. Então, a gente vai aprender como trabalhar com o explorador de arquivos na administração do Windows 7 2016. Então, a gente vai aprender a trabalhar com essa janelinha aqui, ok? A gente vai aprender também nesse módulo lixeira. O que é a lixeira? Não é simplesmente excluir excluir ali os arquivos da lixeira, como você aprende ali em um curso de informática. Não, a gente vai aprender a maneira certa de trabalhar com ferramenta de lixeira. Ou seja, a gente vai aprender nessa videoaula de lixeira a quando deletar um arquivo, ele aparecer uma tela de notificação perguntando realmente se a gente deseja ou não apagar aquele arquivo. E também a gente vai aprender a usar a ferramenta de lixeira para que a gente apague arquivos sem a necessidade de ele jogar o arquivo na lixeira. Então, por exemplo, se eu vier aqui e fizer uma pasta, clicar em nova pasta, clicar em excluir, ele vai jogar esse arquivo para cá, mas a gente vai aprender também a fazer exclusão de arquivos sem passar pela lixeira. Ele vai excluir de forma definitiva ali do nosso disco, certo? Outra coisa que a gente vai aprender, como eu acabei de explicar, ao excluir um arquivo, ele aparece essa janelinha aqui, perguntando realmente se a gente deseja mover ou não aquela pasta para a lixeira antes de fazer a exclusão. Essa janelinha aqui, ela aparece, ele nos dá uma segurança, uma vez que ele realmente pergunta se a gente deseja apagar aquele arquivo ou não, e garantindo ali uma segurança maior para que a gente não apague de forma acidental. Então, a gente vai aprender como é que, ao apagar um arquivo, mover para a lixeira, ele aparece essa janela. Também a gente vai aprender a desabilitar essa janela caso haja necessidade. A gente vai aprender também sobre painel de controle, que o painel de controle é justamente essa opção aqui, clicar em iniciar, configurações, onde a gente vai poder definir configurações voltadas ao nosso servidor, configurações voltadas a sistema, no caso notificações de aplicativo, energia, desabilitar ou não, definir ali quando o monitor será desligado, quando o computador será hibernado, por aí vai. Vamos aprender também a usar o painel de controle para aprender a definir configurações de Bluetooth, impressora, mouse, rede internet, personalização, contas, ordem de idioma, facilidade de acesso, privacidade e configurações de segurança, seja de update ou configuração de segurança do servidor. E por fim, a gente vai aprender a usar o gerenciador de dispositivos para poder gerenciar os dispositivos que estão conectados no nosso servidor. O que são esses dispositivos? É tudo aquilo que está conectado no nosso servidor: monitor, teclado, mouse, disco rígido, pendrive, porta USB, qualquer coisa. Então, a gente vai aprender a utilizar o gerenciador de dispositivos para fazer o quê? Para verificar se um dispositivo está conectado de forma correta, para desativar um dispositivo, para atualizar o drive de um dispositivo e por aí vai.
Então nesse módulo a gente vai aprender bastante coisa sobre configurações voltadas ao servidor, configurações iniciais que você deve saber e aprender aonde que fica determinada função caso haja necessidade de alteração. É um módulo mais para pessoas que estão começando a ter o primeiro controle em relação ao primeiro controle, ter a primeira apresentação em relação ao servidor, onde ela não tem uma certa noção, e é nesse módulo que eu vou explicar a você como é que você faz as principais tarefas voltadas a configurações iniciais no servidor, para que então em futuras aulas a gente comece a aprender como é que faz a instalação do Active Directory e outras coisas que justamente para isso que você comprou esse curso, no qual você quer aprender, certo? Eu espero vocês até a próxima aula, na qual a gente vai começar a dar início nesse módulo 4, explicando sobre o primeiro logon no Windows 7 em 2016, ou seja, o que é necessário para que você faça o primeiro logon na conta do administrador, que é a conta que aparece, que é que você define uma senha e começa a trabalhar no servidor. Valeu e um forte abraço, até a próxima. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Directory são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você. Se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo. Ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês. Enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.